O título da mensagem de hoje é a divisão do pecado. O pecado, ele divide. Eu vi uma vez uma explicação, se não me engano, do Miles Monroe, que ele falava assim, que uma interpretação que ele dava, né, de divisão, ele separava as duas palavras e faz um sentido. Di vem de dois, né, visão, duas visões, né. Então nós temos que ter uma visão unificada. A gente não pode ter um coração dividido. E baseado em tudo aquilo que nós já vimos, e se você não viu, vá no canal do YouTube, assista as outras mensagens, seja alimentado pela palavra de Deus, leve o conhecimento do Senhor a sério, sua vida vai ser transformada, né, pelo poder que existe na palavra. Primeira coisa aqui que eu queria conversar com vocês é o seguinte, olha só, igreja, você crê que Deus tem um projeto para você, as amarras que te prendiam se soltaram, agora é o momento de deixar o rei governar sua vida por completo. E aí eu faço a pergunta, o que poderia dar errado? Deus tem um projeto para você, nós vimos isso lá em Abraão, Isaac e Jacó. Deus transformou Abraão num povo. O neto de Abraão, Jacó, teve o nome mudado para Israel, Israel gerou uma nação de Deus, uma nação escolhida. Esse é o projeto de Deus, que a esterilidade de Sara não atrapalhou, que nem o sacrifício de Isaac atrapalhou, que Abraão teve fé, se voltou o coração para Deus, abandonou toda a idolatria. Depois nós vimos como Deus tirou com mão forte o povo do Egito, mas quando ele estava prestes a entrar na terra, havia um problema muito grande, que eles tinham saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles. Isso era muito grave. Então, se você crê no projeto de Deus, assim como Abraão, se você crê na liberdade de Deus, assim como Josué e Caleb, que entraram na terra prometida, que não tinham o Egito dentro de si, você também permite, como nós vimos, que o rei Jesus governe o teu coração. Nós temos um símbolo de reinado, que é Davi. E depois de tudo isso, igreja, olha só, você sabe que tem um projeto de Deus na sua vida, esse projeto é lindo, espetacular, maravilhoso, você é livre, você tem um rei que governa a sua vida, o que poderia dar errado? Voltando um pouquinho aqui, olha só, coloquei a imagem aí dos 3 reis. Então, você voltando às mensagens anteriores, você vê todo o processo aqui, eu já pulei para a parte de reis. Primeiro rei foi Saul, depois nós temos o rei Davi, depois nós temos o rei Salomão. E é sobre o rei Salomão que nós vamos ver hoje o que poderia dar errado. Primeira coisa, igreja, o rei Saul, ele começou ali um governo, e o governo de Saul foi próspero, aumentou as terras. Qual era o governo? Eram os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel. Os 12 filhos foram crescendo, se formaram tribos. Para você entender tribo, imagina um estado. Então eram 12 estados ali, mais a tribo de Levi. Então tudo isso estava prosperando, debaixo da mão de Saul. Debaixo da mão de Davi, isso prosperou ainda mais. Teve uma crescente aí. Algo que a gente pode destacar na vida de Davi foi a preparação para o templo. Ele teve todos os recursos ali, ele preparou tudo. E outra coisa que nós podemos destacar também é a conquista de Jerusalém, uma conquista linda, né? E aumentou muito. Davi conseguiu unificar o reino, as 12 tribos estavam lá debaixo dele. E aí veio Salomão, filho de Davi. Salomão vai lá e constrói o templo. Salomão enriquece. Salomão se torna o governo mais poderoso de sua época. Muito maior em excelência, em glória, em poder, em dinheiro, em equipe militar, né? Ele como estado, ele controlava um estado muito maior, muito mais forte do que o do seu pai Davi. Lembrando da história de Salomão, Deus aparece para ele depois que ele oferece 1000 sacrifícios, ele faz uma oração humilde, linda, e Deus diz assim: Salomão, o que você quer? O que você pedir eu te dou. E ele pede sabedoria, e Deus dá sabedoria, e Salomão se torna o homem mais sábio de todos os tempos. O reinado de Salomão, a glória do reinado de Salomão, é comparado só no Apocalipse com o reinado que vai vir de Jesus. Então não existiu rei em todos os tempos que teve uma riqueza como a de Salomão, que teve uma glória como a de Salomão. Então gostaria que você pensasse em qualquer coisa, que os seus olhos, a sua mente pudesse desejar, qualquer coisa que você imaginar, Salomão tinha. Eu imagino ter muitas faculdades, ser respeitado por todos os povos. Salomão era o mais respeitado. A rainha de Sabá saiu de onde ela estava para aprender com Salomão. As pessoas se deslocavam, viajavam para ouvir da sabedoria de Salomão.
Salomão entendia de botânica, entendia de engenharia, entendia de teologia, muito sábio. Então, se um sonho do teu coração é ter muitos diplomas, ser muito sábio, saiba que Salomão conseguiu tudo isso de maneira espetacular. É ter um império, ele tinha um império maravilhoso. Era servir a Deus, ele servia. Era construir um templo para Deus, ele construiu. Era ter a mulher dos sonhos, a gente vê, né? Mesmo isso sendo proibido, rechaçado por Deus, ele teve 1000 mulheres ao todo. E ele diz assim em Eclesiastes que tudo o que o olho dele desejou, ele teve. Já imaginou isso? Você que fica passando vontade aí, que paga o seu carro zero em 10 anos, né? Que paga a sua casa em 35 anos, né? Bem-vindo à realidade. Você imaginou olhar para Salomão e você ver um cara que tudo aquilo que ele desejou, ele teve, simples assim. Tudo aquilo que o olho dele viu, ele teve. Deus deu para ele tudo, com a sabedoria ele conquistou tudo. Então um reino de glória, de majestade, e aí a gente pode comparar. Eu falei sobre Abraão ele se destacou porque colocou Deus em primeiro lugar. Salomão começa o seu reinado oferecendo um sacrifício espetacular para Deus, coloca Deus em primeiro lugar, faz um templo milionário, bilionário para Deus, coloca Deus em primeiro lugar. O que acontece depois disso, depois desse projeto de Deus? Ele é livre, nenhum povo pode dominar Salomão, os povos temiam diante de Salomão. Salomão tinha um reinado autônomo, não dependia de ninguém, não precisava se rebaixar a nenhum outro reino, ele era o mais poderoso dos reis da terra naquele momento, então ele era absolutamente livre, era governado por Deus, Deus o escolheu por meio de Davi. O que poderia dar errado? Às vezes a gente chega na nossa vida e Deus ele começa a nos abençoar de uma maneira singular, as pessoas começam a prosperar, começam a crescer, começam a ser felizes, começam a ter um bom relacionamento em todas as áreas da sua vida, e aí a coisa não dá certo, de repente a gente para pensar, né, o que poderia dar errado? Vamos dar uma olhada com Salomão, o que poderia dar errado. Eu vou pedir para você, se você quiser, abra em 1 Reis 11 na sua casa também, acompanhe aí na tela, aí na sua casa, grifa, estude. Olha só, depois de toda essa glória de Salomão, Salomão não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que conquistar, não tinha mais o que adquirir. Salomão chegou no topo do topo do topo, então ele era o primeiro colocado da Forbes, ele era a capa da Caras, ele era o Neymar do futebol, ele era tudo, gente, tá? Não tinha o que ele queria que ele não tivesse, ele tinha supermodelo, ele tinha tudo que você imaginar, Salomão tinha, tá? Trazendo aqui para o nosso contexto. E aí, o que poderia dar errado na vida desse homem? Meu Deus do céu, que sortudo, né? Vamos ver o que ele faz. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Lembra do faraó, gente? Olha que roubada. O povo de Israel saiu da onde? Do Egito, do domínio de faraó. E ele vai e faz o quê? Casa com a filha do faraó. Você acha que é uma boa ideia isso? Eram mulheres moabitas, povo inimigo de Deus, amonitas, povo inimigo de Deus, edomitas, sidônias e hititas, povos que faziam abominações, povos que não serviam a Deus, povos que guerrearam tanto tempo contra Israel, povos que não eram de Deus. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, entretanto, contudo, mas apesar dessa ordem, Salomão apegou-se amorosamente a elas. O que poderia dar errado? O projeto de Deus aqui em ação. Salomão tendo um reino absurdamente incrível, o que poderia dar errado? Ele desobedece uma ordem explícita de Deus, uma ordem clara de Deus: não se envolva com essas mulheres, porque essas mulheres vão desviar o teu coração. Cuidado com quem você se envolve, cuidado com aquilo que você se envolve, cuidado com aquilo que toma o teu coração, cuidado com os caminhos que podem levar você a se desviar do propósito de Deus. Quantas vezes, igreja, Deus mostra um plano, Deus até revela para a pastora Marli tantas bênçãos,
As pessoas vão lá e viram as costas e preferem seguir o seu próprio rumo. O que poderia dar errado? Quando você está em Deus, nada pode dar errado além do seu pecado, além da divisão, além do fato de você ter um coração dividido, de não ter um coração completamente voltado para Deus. E olha o perigo aqui. Então, igreja, cuidado com más influências, cuidado com ambientes ruins, cuidado com lugares que você convive. Não estou falando para você deixar de ir nos lugares, estou falando para você ter cuidado. E se aquilo se tornar perigoso e você perceber, sim, deixe. É importante. Cuidado com coisas que têm tomado a sua mente. Nós vivemos num país apaixonado, não é? Muitas vezes apaixonado por bebida, e as pessoas não conseguem largar da bebida. Muitas vezes apaixonado por lascívia, as pessoas não conseguem largar da lascívia. Muitas vezes apaixonado por futebol, e as pessoas trocam cultos, eventos por jogos de futebol. Ou apaixonados hoje em dia por política. Eu vi um exemplo, eu lembro, a pessoa chegou toda feliz para mim e falou assim: eu consegui convencer uma pessoa, eu consegui fazer ela ir para o lado certo, eu estou muito feliz. Eu falei: que legal, ela veio para Jesus? Não, ela vai votar contra a Dilma. Eu falei: amém, tudo bem, né? Talvez fosse a melhor opção ali na época, não sei, aí é com você, né? Eu creio que a gente tem uma igreja inteligente a ponto de poder escolher e o pastor não ficar mandando em vocês, né? Nesse sentido político. E aí eu pensei, poxa, que desvio. E aí você falou de Jesus para a pessoa? Não sei. Sabe responder todas as questões que envolvem política, sabe responder tudo que envolve futebol. Qual que é a escalação do Corinthians de 1932? Era Joelzinho no gol, era Joãozinho na zaga. Quais eram os 12 discípulos? Mateus era discípulo, Mateus era, não era, Mateus, Marcos, Lucas não era, Lucas era, João, filho de Zebedeu, quem que era filho de Zebedeu mesmo? Então, gente, coração dividido, né? Continuando. Casou com 700 princesas. Opa, esse era sem vergonha, hein? Meu Deus do céu. 700 princesas e 300 concubinas, né? E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Se uma mulher pode fazer você ir para um mau caminho, imagina 1000, gente. Meu Deus do céu. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: a mulher dele levou ele para o buraco, né? Imagina 1000 mulheres. Gente, você tem a sua esposa aí, tem horas que vocês têm que ter uma DR, né? Imagina 1000 DR. Meu Deus, Salomão era louco, gente. O que ele fez com a vida dele? Que loucura, imagina. Imagina os filhos. Acho que nem o nome das mulheres ele sabia. Continuando, à medida que Salomão foi envelhecendo, olha só, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E aqui é a parte mais triste da passagem. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. E o seu coração não era totalmente dedicado ao Senhor. Lembra da última pregação que Jesus tem que ser o rei do nosso coração? Salomão não tinha mais o coração totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Eu poderia ter seguido o exemplo do pai dele, né? O pai dele não foi tão poderoso quanto ele. O pai dele não foi tão inteligente quanto ele. O pai dele não foi tão culto quanto ele. O pai dele não teve tanto poder bélico e militar quanto ele. Mas o pai dele teve mais sucesso. O pai dele é lembrado. A bandeira de Israel até hoje tem uma estrela de Davi, não tem uma estrela de Salomão. Jesus fala que ele é a raiz de Davi, não fala que ele é a raiz de Salomão, mesmo ele tendo vindo de Salomão. E que a gente percebe aqui, igreja, eu quero fazer com que você volte a sua atenção a isso. Eu vejo aqui um desperdício muito grande de potencial. Meu ponto de vista, tá? Conversando um pouquinho sobre Bíblia. Nós temos aqui o homem mais forte do Antigo Testamento, que poderia vencer batalhas de maneira célebre, Sansão. Nós temos o homem mais inteligente, mais culto, mais sábio,
do Velho Testamento, que poderia desenvolver qualquer teoria, vencer qualquer guerra e governar de uma maneira esplendorosa, Salomão. O homem mais forte e o homem mais inteligente foram vencidos. E às vezes, igreja, a gente fica brigando tanto e se preocupando tanto em ser o mais forte, ser o mais inteligente, não é verdade? Ah, se eu tivesse a inteligência do fulano, mas se eu tivesse o dinheiro do ciclano, se eu tivesse isso do Beltrano. Davi tinha o quê? Davi tinha 1,70 m, 5 pedras e muita força de vontade, cara. Não é? Quem que é lembrado? Sansão? Jesus é raiz de Sansão, Jesus é raiz de Salomão, Jesus é raiz de Davi, porque Davi amava o Senhor. Igreja, não é lugar de competição. Primeiro porque nós somos família, né? Famílias não deveriam competir, competem, mas não deveriam, tá? Primeiro porque a igreja é família. Segundo lugar, igreja não é lugar de competição, porque Deus não depende daquilo que você tem. Deus, Ele pede todo o teu coração. Se você entregar todo o teu coração a Ele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37. Às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, com tantas qualidades, que a gente esquece de deixar as coisas na mão de Deus. E o que Salomão e o que Sansão fazem? Não confiam. Sansão poderia ter conquistado o mundo, Salomão poderia ter conquistado o mundo. Salomão e Sansão poderiam ser lembrados de outra maneira, mas eles são lembrados. Salomão, apesar da sua sabedoria, é lembrado pela sua tolice. Sansão de igual forma. Davi é lembrado pelo seu amor por Deus. Um dia nós nos apresentaremos a Deus, e Deus vai te chamar por um novo nome. Seu nome é a sua identidade. Como que você quer ser lembrado? Como você quer ser visto por Deus no grande dia? Quando o grande dia chegar, e Jesus fala assim: venha, venha para o descanso do seu Senhor. Venha, sente-se à mesa. Você é alguém que tinha um potencial, mas que pena, né? Que você desperdiçou e viveu uma subvida, mas você se converteu, e você chegou, como diz o apóstolo Paulo, como aquele queimado pelo fogo. Então, senta aqui. Ou você cumpriu o seu chamado, você aproveitou ao máximo cada oportunidade, você deu tudo aquilo que você tinha. Quantas vezes nós vemos na igreja, em tantos lugares, você viu na sua empresa também, você viu na sua família, pessoas com potencial absurdo. Você fala assim: se essa pessoa fizer, ninguém segura, vai ser o presidente do Brasil. Apesar de ser presidente do Brasil, está tenso, vai ser o presidente do mundo, sei lá o quê. E aí a pessoa vai lá, não sai do lugar, não faz, não se mexe, vai na igreja, não vai, faz um curso, não faz, tem uma carreira, não tem um relacionamento, não tem, vai para um relacionamento, vai para o outro, nada tá bom, vai para uma igreja, vai para outra, não sai do lugar. Potencial desperdiçado. O apóstolo Paulo diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Salomão tinha toda a oportunidade. O que ele faz? Ele divide o seu coração, se une a mulheres, desobedecendo o que Deus mandou. Ele se une a mulheres que não era para ele se unir, a mesma coisa que Sansão fez. 2 desperdícios de potencial aí. E o que ele faz com essas mulheres? Ao envelhecer, ao invés dele amar mais a Deus, Davi no final da carreira estava arrebentando. Eu falo para a Gabi da minha aposentadoria, eu brinco com ela direto. Eu quero estar na minha melhor fase na minha aposentadoria. Claro, descansando, mas na minha melhor fase, tendo deixado um legado. Davi chega no finalzinho da sua carreira de maneira espetacular, juntando dinheiro para fazer o templo, tendo um projeto, fazendo linha de sucessão, escrevendo salmos. João, o apóstolo João, começa com 17 anos, ali seguindo Jesus. Ele com 90 anos escreve Apocalipse, o auge, o boom da sua carreira com 90 anos. E Salomão envelhece como? Envelhece sendo ludibriado pelo pecado. Tinha tudo para dar certo. O que poderia dar errado? Voltando ao início dessa pregação, o que poderia dar errado? Você está vendo? Desperdiçar potencial, deixar seu coração ser dividido pelo pecado, não amar completamente a Deus, as más influências, coisas que nos afastam do Senhor. Continuando aqui, olha só que triste. Ele seguiu os postes sagrados.
Eu vou fazer aqui um paralelo, tá? A fim de ser mais didático. Ele foi, tá? No meu paralelo aqui, por favor, entenda que é um paralelo, para ficar mais claro. Ele foi para o centro de Umbanda fazer macumba. Ele foi para a encruzilhada oferecer sacrifício lá. Ele foi até falsos deuses. Ele subiu ajoelhado a escada da Aparecida para se dobrar diante de uma estátua. Ele perdeu seu coração não era mais de Deus. Ele se afastou. Fez coisas que ele não devia. Que triste, né? Um homem de Deus, filho de Davi, um rei, fazendo o quê? Seguindo postes sagrados. Você acha que eu exagerei? Olha quem ele segue, a deusa dos Sidônios e Moloque. Sabe como era feito o culto de Moloque? Eram crianças, 1 ano, menos. Essas crianças eram colocadas no fogo e queimadas. Era assim que você oferecia um culto para Moloque. Salomão foi fazer isso. Que triste, né? Não sei, tá? Se ele fez esse sacrifício, eu acredito que não, né? Tomara que não. Mas ele fez um templo para Moloque. Ele seguiu o poste sagrado de Moloque. Um Deus falso, bárbaro. O repugnante, olha o que a Bíblia fala, repugnante Deus dos amonitas. Mas ele casou com a amonita, não casou? Com quem você casa? Com quem que você faz sociedade? Ah, eu tenho uma sociedade aqui que vai ser muito lucrativa. Vai ser sociedade com Moloque? Você vai se casar com Moloque? Você vai se casar com Sidônio? Você vai se casar com falsos deuses? E aí teu coração vai para onde? Ah, mas o meu coração não vai. Ah, você é melhor que Salomão, né? Parabéns, você é demais mesmo. Vai confiando no teu braço. Jesus fala que o espírito está pronto e a carne é fraca. Mas Jesus está errado e você está certo. Então, vai fundo, né? Monta a sua religião a partir de Jesus. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe. Que raiva do Salomão! Quantos altares? Tem pessoas que fazem um altar para o seu carro é um altar, não pode levar uma pessoa no carro, não pode dar uma carona. Construiu um altar para Hyundai, para Ford, para não sei o que. Construiu um altar da sua casa, construiu um altar do seu filho, do seu marido. Meu Deus, meu marido, meu marido me bate, me espanca, me tortura, mas eu o amo e continuo com ele. Ah, que lindo, né? Você fez um altar para ele. Ele é o seu ídolo, ele é o seu Deus. Coisa horrível, né, igreja? Um altar para a namorada, né? A namorada vai lá, faz isso, faz aquilo outro. Gente, por favor, ame Jesus. Não faça altar para outras coisas, não faça altar para pessoas. O repugnante Deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante Deus dos amonitas. Continuando, a coisa piora, porque uma vez que você divide o teu coração, isso não tem fim. Uma vez que você se afasta de Jesus, isso não tem fim, a coisa tende a piorar. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras. Ele gastou dinheiro, ele gastou força. O dinheiro que Deus deu para ele, o reino que Deus deu para ele, agora ele gasta fazendo templo para demônios, para inimigos de Deus. Salomão, que decepção, que poderia dar errado, um coração dividido. É que eu gostaria que você visse isso. Ele começou fazendo templo para Moabe, para Camos. Não, ele começou com um casamento, ele começou com um namoro, ele começou com uma paquera, ele começou transgredindo uma leizinha, devagar, mas quem sabe, né? Aqui, a gente fala, às vezes a gente fica no risco de ser taxado como legalista, né? Onde a gente adverte a igreja, fala, igreja, cuidado com os pecados, é um pecadinho, é um palavrãozinho, é uma música oferecida para o demônio, mas é uma só. É uma bebidinha aqui que conduz pessoas ao vício, à escravidão, mas não tem problema aqui, eu bebo socialmente. É uma coisinha pequenininha e vai levando outro, e vai levando outro, e vai levando outro. Começou devagar, ele não começou fazendo tempo, até que o seu coração foi sendo levado,
até que ele foi sendo convencido, até que ele envelheceu, até que o relacionamento de Deus com ele se enfraqueceu. E olha só que triste, todas as mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles, ofereciam sacrifícios. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Alguém que você não quer ver irado é Deus. O Senhor irou-se. E às vezes é pregado um evangelho distorcido. O mesmo Deus que ama, é o mesmo Deus que dá oportunidade, é o mesmo Deus que é Pai, é o mesmo Deus que enviou Jesus, é o mesmo Deus que envia graça para você, é o mesmo Deus que te perdoa, é o mesmo Deus que te chama para o arrependimento hoje, mas continue temendo a Deus. Ah, se a ira do Senhor se acende. Pessoas que brincam no nome de Deus, que fazem coisas erradas no nome de Deus, que têm vivido uma vida hipócrita, cuidado com a ira de Deus. Não é muito popular essa pregação, mas é bíblica, né? Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, de novo, a Bíblia, você percebeu que ela fala de novo? Por que ela faz isso? Para você entender. Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão, aqui vem a divisão do pecado: já que essa é a sua atitude, Salomão, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Por causa do seu pecado, Salomão, seu reino vai ser dividido. Igreja, o pecado divide. O pecado divide. Você está na igreja, tem um grupo que vai para um lado e tem um grupo que vai para o outro, é pecado. Ah, eu prefiro o pastor fulano, eu prefiro o pastor ciclano, é pecado. Vamos juntar e não vamos participar desse ministério, porque eu acho que esse ministério não é legal, é pecado. Vamos fazer. Divisão é pecado. A Bíblia fala em unidade. A divisão do pecado. Havia um projeto de Deus na vida de Salomão? Sim. Deus fez a parte dele, sem dúvida. Salomão era livre? Sim. Salomão começou o seu governo tendo Deus como rei do seu coração? Sim. O que poderia dar errado? A divisão do pecado. Não deixe o seu coração dividido. Não tenha o seu coração dividido por nada. Continuando aqui. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. E aqui eu vou fazer um resumão, tá, da história. O que acontece? Salomão morre e ele não tem o seu reino dividido, como Deus prometeu. Ele morre e ele passa o seu reino para Roboão, o seu filho. Salomão passa o reino para Roboão. Jeroboão vem, faz uma rebelião e divide o reino de Roboão. Depois daqui, e a semana que vem a gente continue, não perca, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá? A partir da semana que vem a gente vai ver isso. Israel vai ser um reino dividido. De um lado Israel do norte, do outro Israel do sul. Israel do norte governado por Jeroboão, 10 tribos. Israel do sul, governado sim pelo filho de Salomão. Deus vai lá e deixa 2 tribos com ele, a tribo de Judá, de Benjamim, e a tribo de Levi também estava lá, mas a tribo de Levi, como não tinha terra, eles não contam nessas divisões. Então se separa, depois da morte de Salomão, porque Salomão pecou, o seu filho perde ali, 10 de 12 estados. Israel, que tinha sido unificado desde a época de Jacó, desde a época de Moisés, agora é dividido. Ele dividiu uma nação, ele dividiu o povo de Deus, ele dividiu a promessa. Que triste, porque um dia ele descumpriu uma ordem simples, e depois ele descumpriu outra, e depois o seu coração não era inteiramente de Deus. Cuidado, igreja, que o seu coração seja completamente de Deus. Então Salomão passa o trono para Roboão, seu filho. Roboão tem o trono dividido por Jeroboão, e aí Jeroboão vai governar
10 tribos do norte e Roboão 2 tribos do sul. Semana que vem a gente continua a respeito desse projeto de Deus. Eu gostaria de terminar com uma solução para tudo isso, né? Jesus Cristo diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Glória a Deus, nós servimos aquele que é maior do que Salomão, que não fez escolhas fáceis, mas escolheu a cruz, que não escolheu se contaminar, mas teve o seu coração completamente voltado para o Pai, e quando ele estava próximo de ser oferecido como uma oferta agradável a Deus, quando ele estava próximo de ser moído pelas nossas transgressões na cruz do Calvário, ele ora assim: Senhor, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Jesus Cristo é maior do que Salomão, e Jesus Cristo nos dá a receita pela graça do Espírito Santo de Deus para vencermos o pecado. Que o Espírito Santo enche o teu coração nessa manhã em nome de Jesus, não apenas para produzir dons e ter resultados em todas as áreas da sua vida, mas para produzir em você um caráter santo, que a partir do momento que você olhe para essas falsas opções, isso seja tão repugnante para você como é para Deus. Que você olhe para essas falsas escolhas e fale: isso daqui não é para mim. Jesus Cristo vai continuar sendo o rei do meu coração. Igreja, Deus tem um projeto para você. Igreja, Deus te chamou para ser livre. Igreja, Jesus Cristo é o rei do seu coração. Não deixe que o pecado divide o seu coração. Não deixe o pecado roubar aquilo que Jesus Cristo já conquistou para você. Nada pode impedir a tua vitória. O único impedimento é o pecado, e o pecado foi vencido na cruz. Vença o pecado, siga Jesus, tenha o coração completamente voltado a Ele.